Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. Hoje a gente vai terminar finalmente a leitura do livro No Invisível, de Leon Denis. A gente vai ler o capítulo 26. E aí eu quero lembrar você, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, para você se inscrever. E aí fica mais fácil de você receber notificações quando saírem outros livros, né? E aí você vai recebendo por capítulo. E deixa algum comentário se você quiser deixar uma sugestão de alguma leitura, algo que você queira ver por aqui. E se você não ouviu ainda todos os capítulos desse livro, ou se você tá conhecendo esse canal agora, entra na playlist, lá tem todos os capítulos, já estão publicados desse livro. E aí você pode ouvir esse livro desde o início, e aí ouvir na ordem. Ou se você quiser escolher um capítulo por vez, algo que você queira saber mais especificamente, que você esteja pesquisando. Então fica super à vontade, tá bom? Você é super bem-vinda aqui, ou bem-vindo. Então, vamos começar, né? Vamos finalizar essa leitura hoje. Eu vou começar diretão aqui, então, tá bom? É o capítulo 26, a última parte. O poder de curar pelo olhar, pelo tato, pela imposição das mãos é também uma das formas por que a ação espiritual se faz sentir no mundo. Deus, fonte de vida, é o princípio da saúde física, do mesmo modo, é o da perfeição moral e da suprema beleza. Certos homens, por meio da prece e do esforço magnético, atraem esse influxo, essa irradiação da força divina que expele os fluidos impuros, causa de tantos sofrimentos. O espírito de caridade, a dedicação levada até ao sacrifício, o esquecimento de si mesmo, são as condições necessárias para adquirir e conservar esse poder, um dos mais admiráveis que Deus concede ao homem. Esse domínio, essa superioridade do espírito sobre a matéria se afirma em todos os tempos. Vespasiano cura pela imposição das mãos um cego e um estrupiado. Não menos célebres são as curas de Apolônio de Tiana. Todas são ultrapassadas pelas do Cristo e seus apóstolos, operadas em virtude das mesmas leis. Nos tempos modernos, pelo ano de 1830, um santo padre bávaro, o príncipe de Hohenlohe, possuiu essa admirável faculdade. Ele procedia sempre mediante a prece e a invocação, e a fama de suas curas repercutiu em toda a Europa. Curava os cegos, surdos, mudos, uma multidão de doentes e achacados. Incessantemente renovado, assediava-se-lhe a casa. Mais recentemente, outros taumaturgos atraíram a multidão dos sofredores e desenganados. Carne Puisegur do Poté Deleuze e seus discípulos fizeram prodígios. Ainda hoje, inúmeros curadores mais ou menos felizes tratam com assistência dos espíritos. Esses crentes, são enigmas torturantes para a ciência médica oficial, tão impotente em face da dor, apesar de suas orgulhosas pretensões. Charcot, esse observador genial, no fim da vida, reconheceu-lhes o poder. Numa revista inglesa, publicou ele um estudo que se tornou famoso, The Faith Healing, a fé que cura. Com efeito, a fé, que é de si mesma uma fonte de vida, pode bastar para restituir a saúde. Os fatos a demonstraram com eloquência irrefragável. Nos mais diversos meios, homem de bem, o cura Dars, o Sr. Vin, um protestante das Cevenas, o Padre João de Kronstadt, outros ainda, tantos nos santuários católicos como nos do Islã ou da Índia.
obtiveram pela prece inumeráveis curas. Demonstra isso que, acima de todas as igrejas humanas, fora de todos os ritos, de todas as fórmulas e seitas, há um foco supremo que a alma pode atingir pelos impulsos da fé, e no qual vai ela aurir forças, auxílios, luzes que se não podem apreciar nem compreender, desconhecendo Deus e não querendo orar. A cura magnética não exige, na realidade, nem passes, nem fórmulas especiais, mas unicamente o desejo ardente de aliviar a outrem, a invocação profunda e sincera da alma a Deus, fonte e princípio de todas as forças. Dessas considerações se depreende um fato. É que perpetuamente, em todas as épocas, tem o mundo invisível colaborado com o mundo dos mortais. Nele, transfundido suas aspirações e socorros. Os milagres do passado são os fenômenos do presente. Só os nomes mudam. Os fatos espíritas são eternos. Assim, tudo se explica, se esclarece e se compreende. Ante o imenso panorama do passado se inclina o pensador, empunhando o facho do novo espiritualismo. E essa luz, na vastidão dos séculos, a poeira dos destroços que a história registrou, brilha a seus olhos como auríferas centelhas. O gênio, dissemos, é uma mediunidade. Os homens de gênio são homens em graus diversos e de várias ordens. Há nessa faculdade, além de grande variedade de formas, graduação e hierarquia, como em todos os domínios da natureza e da vida. Os homens de gênio, voluntária ou involuntariamente, conscientemente ou não, se acham em relação com o além. Dele recebem os poderosos eflúvios, inspiradores invisíveis, os assistem e colaboram em suas obras. Acrescentarei que o gênio é uma mediunidade dolorosa. Os grandes médiuns, como vimos, têm sido os maiores mártires. A morte de Sócrates, o suplício de Jesus e a fogueira de Joana d'Arc são alguns desses calvários redentores que dominam a história. Todos os grandes homens sofreram. Foram, segundo uma palavra célebre, ilustres perseguidos. Todo homem que se eleva, isola-se. E o homem isolado sofre. É incompreendido. Um excelente livro a escrever seria o dos infortúnios do gênio. Nele ver-se-ia quão doloroso foi o destino de todos os Cristos neste mundo. Orfeu, dilacerado pelas bacantes, Moisés, enterrado, provavelmente vivo no Nebo, Isaías, cerrado pelo meio do corpo, Sócrates, envenenado com cicuta, Colombo, acorrentado como um malfeitor, Tasso, enclausurado entre loucos, Dante, errando através dos exílios, Milton, pobre como Job e cego como Homero, Camões, agonizando numa enxerga de hospital. Os grandes inventores, Galileu, encarcerado pela Inquisição, Salomão de Caus, Bernardo Palissy, Jenner, Papin, Fulton e tantos outros, reputados insensatos. Insensatez sublime como a de Jesus, que Herodes fez coroar de espinhos e revestir com um manto de púrpura em sinal de humanidade. Há nesse fato leis misteriosas, conhecidas outrora pelos sábios, atualmente postergadas, mas que a ciência espiritualista contemporânea deve reconstituir com paciente labor entre numerosas contradições. Porque a punição dos povos consiste em readquirir ao preço de seu suor, de seu sangue e suas lágrimas, as verdades perdidas e as revelações menosprezadas. Voltemos, porém, ao estudo psíquico do gênio. O gênio é uma mediunidade da qual possui, antes de tudo, o caráter essencial, que é a intermitência. Um homem superior não o é jamais no estado habitual. O sublime a jato contínuo faria rebentar o cérebro. Os homens de gênio têm, às vezes, suetos vulgares. Alguns mesmo há que não foram inspirados mais que uma vez na vida,
escreveram uma obra imortal e em seguida repousaram. Numerosos exemplos o demonstram. A mediunidade genial se assemelha à mediunidade de incorporação. É precedida de uma espécie de transe que tem sido justamente denominado a tortura da inspiração. O mens divinior não penetra impunemente o ser mortal, impõe-se-lhe de alguma sorte pela violência. Uma espécie de febre e um frêmito sagrado se apoderam daquele que o espírito visita. Manifestações, transportes semelhantes aos que agitavam a Pítia em sua trípode anunciam a chegada do Deus. Et Deus. Todos os grandes inspirados, poetas, oradores, músicos, artistas, têm experimentado essa hiperexcitação sibilina, em consequência da qual chegaram alguns mesmo a morrer. Rafael consumiu-se da flor dos anos. Há jovens predestinados cujo invólucro, demasiado frágil, não pôde suportar a energia das inspirações super-humanas e que tombaram logo ao alvorecer do próprio gênio, como a delicada flor que o primeiro raio do sol atira morta ao chão. A Igreja admite essa doutrina. Ensina que entre os seus autores sagrados, alguns são diretamente inspirados, como os profetas, outros simplesmente assistidos. Essa distinção entre a inspiração e a assistência é para nós representada pelos diferentes graus da mediunidade. Lembremos-nos a esse respeito do que expusemos em outro lugar. A Igreja foi espírita durante os 3 primeiros séculos. As epístolas de São Paulo e os livros dos Atos dos Apóstolos são manuais clássicos de mediunidade. A teologia escolástica veio turvar a límpida fonte das inspirações, introduzindo elementos de erro na magnífica síntese da doutrina hierática das primeiras épocas cristãs. A obra chamada de Denis, o Areopagita, é inteiramente impregnada de espiritismo. Na vida dos santos, resuma exuberante a seiva mediúnica de que foi saturada a primitiva igreja pelo Cristo e seus apóstolos. Os conselhos de São Paulo aos Coríntios são recomendações de um diretor de grupo aos seus iniciados. Tomás de Aquino afirma ter comentado essas epístolas sob o próprio ditado do apóstolo. Ele conversava com uma personagem invisível. À noite, sua cela era inundada por uma luz estranha e seu discípulo Reginaldo, 3 dias depois de morto, lhe veio dizer o que vira no céu. Alberto o Grande auria sua incomparável ciência da natureza por meio de infusão mediúnica, ciência que lhe foi retirada subitamente do mesmo modo que lhe havia sido transmitida. E na idade de 40 anos, tornou-se ele novamente ignorante como uma criança. Joaquim de Flora e João de Parma, seus discípulos, foram instruídos por meio de visões e escreveram sob o ditado de um espírito, o Evangelho Eterno, que contém em germen toda a revelação do futuro. Os literati da Renascença, Marcílio Ficino de Florença, Pico de Mirandola, Jerônimo Cardan, Paracelso, Pomponácio e o insigne Savonarola imergiram na mediunidade como num oceano espiritual. O século XVII teve também seus gloriosos inspirados. Pascal tinha êxtase. Malebrante escreveu na obscuridade de uma cela fechada sua pesquisa da verdade. O próprio Descartes refere que o seu sistema genial da dúvida metódica lhe foi revelado por súbita intuição que lhe atravessou o pensamento com a rapidez de um raio. Ora, a filosofia cartesiana, assim oriunda de uma espécie de revelação mediúnica, é que devemos a emancipação do pensamento moderno, a libertação do espírito humano, encarcerado havia séculos na fortaleza escolástica, verdadeira bastilha do despotismo aristotélico e monástico.
Esses grandes iluminados do século XVII são os precursores de Mesmer, de Saint Martin, de Swedenborg, da escola san-simoneana e de todos os apóstolos da doutrina humanitária, precedendo Allan Kardec e a atual escola espiritualista, cujos inúmeros luzeiros se vão acendendo em todos os pontos do universo. Assim, o fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, ora fulgurando com intenso brilho, ora velado e obscurecido, conforme o estado de alma dos povos, jamais cessando de encaminhar a humanidade em sua peregrinação terrestre. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo que há revolucionado o mundo do pensamento, aduzindo um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. Na hierarquia das inteligências existe uma solidariedade magnífica. Uns aos outros se têm os grandes inspirados transmitido, através do longo rosário dos séculos, o farol da mediunidade reveladora e gloriosa. A humanidade ainda caminha à frouxa luz crepuscular dessas revelações, à claridade desses fogos acesos, nas eminências da história, secundada por predestinados instrutores. Essa perspectiva da história geral é consoladora e grandiosa. Reveste as modalidades e o caráter de um drama sacrossanto. Deus envia seu pensamento ao mundo por emissários que incessantemente descem os degraus da escada dos seres e vão levar aos homens a comunicação divina como os astros enviam à terra, através das profundezas suas irradiações sutis. Assim, tudo se liga no plano universal. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores das humanidades atrasadas. A ascensão dos mundos de prova para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecido à admiração do pensador. Desde as mais elevadas e brilhantes esferas às regiões mais baixas e obscuras, desde os mais radiosos espíritos aos homens mais grosseiros, o pensamento divino se projeta em catadupas de luz, numa efusão de amor. Com essa doutrina, ou antes, mediante essa visão de solidariedade intelectual dos seres, compreendemos de quanto somos devedores aos nossos antepassados espirituais, aos gloriosos médiuns que, com o labor penosíssimo do gênio, semearam o que fruímos hoje, o que outros hão de melhor colher ainda no futuro. Estes pensamentos nos devem inspirar uma piedade reconhecida aos mortos augustos, que implantaram o progresso em nosso mundo. Vivemos numa época de perturbação em que já quase se não sentem estas coisas. Pouquíssimos entre os nossos contemporâneos se elevam a essas culminâncias, donde, como de um promontório, se descortina o vasto oceano das idades. O cadenciado fluxo, o refluxo dos sucessos. A Igreja, transformada em sociedade política, não soube aplicar às necessidades morais da humanidade estas verdades profundas e essas leis do invisível. Os sacerdotes são impotentes para nos encaminhar, porque eles próprios esqueceram os termos sagrados da sabedoria antiga e o segredo dos mistérios. A ciência moderna se engolfou até agora no materialismo e no positivismo experimental. A universidade não sabe ministrar, pela palavra dos mestres, o ensino regenerador que retempera as almas e as prepara para as grandes lutas da existência. Até as sociedades secretas perderam também o sentido das tradições que justificavam seu funcionamento. Praticam ainda os ritos, mas a alma que as vivificava imigrou para outros céus. É tempo de que um novo influxo percorra o mundo e restitua a vida às suas formas gastas e a esses debilitados envoltórios. Só a ciência e a revelação dos espíritos podem dar à humanidade a exata noção de seu destino. Um imenso trabalho em tal sentido se realiza atualmente. Uma obra considerável se elabora.
o estudo aprofundado e constante do mundo invisível, que o é também das causas, será o grande manancial, o reservatório inesgotável em que se hão de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Por esse estudo chegará um homem à verdadeira ciência e à verdadeira crença, que se não excluem mutuamente, mas que se unem para fecundar-se. Por ele também uma comunhão mais íntima se estabelecerá entre os vivos e os mortos, e socorros mais abundantes fluirão dos espaços até nós. O homem de amanhã saberá compreender e abençoar a vida, cessará de recear a morte, há de, por seus esforços, realizar na terra o reino de Deus, isto é, da paz e da justiça. E chegando ao termo da viagem, sua derradeira noite será luminosa e calma como o ocaso das constelações, a hora em que os primeiros albores matinais se espraiam no horizonte. Pronto, gente. Assim termina o livro No Invisível, escrito por Leon Denis, publicado em 1910 ou 1911, agora não me recordo exatamente, mas mais de 100 anos atrás. E agora ele, nessa última parte, né, ele falando de como vai ser a ciência e a mediunidade no futuro, e que as pessoas não vão ter medo da morte, né, e, enfim, toda essa reflexão da parte final. E aí eu fico refletindo em como a gente não tem noção do que é a passagem do tempo, né, do quanto tempo leva para as coisas acontecerem, porque quando a gente lê assim... Se eu tivesse lendo esse livro em 1910, eu esperaria que agora, em 2024, esse futuro do qual ele fala já tivesse chego, né? Mas não, a gente vê que a evolução realmente ela é lenta. E o nosso tempo ele é muito diferente do tempo na vida espiritual, né? Então... para você ver que a gente precisa de um conhecimento do final do século XIX, início do século XX. A gente precisa de um conhecimento que ele fique aqui, assim, maturando, né? E por séculos, até que a gente consiga realmente ver alguma coisa acontecendo. E... Bom, eu não sei, né? Eu não sei se existe muita diferença de como eram as coisas nessa época de 1910. Eu acho que com certeza existia muito mais preconceito em relação ao espiritismo, né? Hoje em dia eu não sinto tanto, pelo menos nunca aconteceu comigo. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil também, né, a gente tem uma cultura bem mais espiritualista e que aceita mais diferentes religiões. Não sei se você teve uma experiência diferente, mas para mim, pelo menos, foi assim. Nunca percebi nenhum tipo de preconceito em relação ao espiritismo. Então, acho que só isso já é uma evolução, né? E eu acho que, com certeza, o Chico Xavier deve ter tido um papel importante nisso, né? Porque ele disseminou bastante o espiritismo aqui no Brasil. Eu acho, pelo menos. Enfim, eu fico curiosa para saber como vai ser no futuro e quanto tempo vai levar para isso acontecer dessa forma, né? Será que hoje em dia a gente tem mais médiums do que existia no final do século XIX, quando o Leon Denis escreveu esse livro? Ou será que não? Era a mesma coisa, só as pessoas sofriam sozinhas e achavam que era loucura, que era alucinações, etc, etc, né? Fico pensando um pouco nisso. Mas enfim, eu tô feliz por ter finalizado esse livro com você. Eu agradeço muito a sua presença comigo, estudando esse assunto. Fica super à vontade para comentar o que você quiser. Se você quiser fazer alguma sugestão. Curte o vídeo se você gostou dessa leitura. Me fala o que você achou
do livro de forma geral, do capítulo. Se você tiver alguma sugestão para o canal também em si, se você achar que dá para fazer de outra forma, que tem outro formato, que seria legal também, pode ficar à vontade para sugerir que eu vou levar em consideração. E se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito, que logo mais a gente vai ter outro livro sendo publicado por aqui. E que por enquanto eu vou fazer mistério. E eu espero muito te ver por aqui novamente, tá bom? E eu te desejo tudo de bom, te desejo muita paz e muita luz no seu caminho. Um grande beijo e até a próxima!